O derby, começamos com o Corinthians, sorridente, Dorival. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians treinou nesta sexta-feira de olho no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques. O Carrilho ainda não volta. Martínez e Yuri Alberto estão em transição física e não estarão à disposição. Nas laterais, o Mateuzinho, pela lateral direita, sentiu um desconforto no jogo contra o Atlético Paranaense e deve desfalcar. Já o Matheus Bidu irá cumprir suspensão, não joga. Anrileri deve ser o substituto imediato, enquanto na lateral esquerda tem a opção de improvisar o zagueiro Félix Torres ou o volante Charles. O Corinthians terá mais um dia de treinamento este sábado, então para no domingo estar pronto para encarar o Palmeiras. Bom, Memphis Depay voltou depois de lesão, jogou alguns minutos pela Copa do Brasil contra o Furacão e também estará à disposição. Mesma situação do Garro, que chegou a ser substituído justamente para poupá-lo para o clássico diante do Alviverde. O Corinthians, então, se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É o 11º colocado, com 25 pontos até aqui. Vamos lá, vamos falar desse derby. Gus, sorridente o Abel Ferreira também. Agora o Dorival já ficou mais preocupado. Tá mais preocupado. Cheio de desfalque. Vamos lá, é isso que eu ia começar com isso. O Mateuzinho deve ser desfalque, embora a notícia tenha sido melhor do que a impressão inicial do jogo do Atlético Paranaense. Tem Copa do Brasil, vamos começar com um olhar sobre o Corinthians. Sim. Como entender esse derby na vida corintiana em 25? A gente tratou o jogo contra o Atlético Paranaense como o principal jogo do Corinthians na semana. Isso é verdade. A gente trata, pelo menos eu trato esse derby com maior carga de pressão para o Palmeiras do que para o Corinthians pelo histórico dos duelos durante a temporada. Isso para mim também é algo quase que inquestionável. Daí a entender que não é um jogo importante para o Corinthians é uma outra conversa. É um jogo importante não só porque é um clássico, é mais um derby em um ano como esse, mas porque o Corinthians está numa posição ruim no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que se afastar da zona de rebaixamento, é verdade, mas o Corinthians pode fazer um campeonato melhor, e isso passa por vitórias em jogos como esse, né? O Corinthians venceu o Vasco na última rodada, mas foi um jogo em que ele, Corinthians, esteve bem e o Vasco esteve muito mal, né? Então o Corinthians tem que ser mais regular no Campeonato Brasileiro. Tem essa oportunidade contra o Palmeiras, mas as notícias são muito ruins. Embora o Memphis possa começar jogando, não sei qual vai ser o nível de aproveitamento do Dorival em relação ao Memphis, isso seria uma ótima notícia, mas os desfalques nas duas laterais representam problemas grandes para o Corinthians, especialmente pela maneira que o Dorival vem construindo essa equipe. A gente falou isso no programa de ontem. Claro que quem está com a gente hoje não tinha obrigação de estar vendo ontem também. Mas é um Corinthians que vem atacando muito pelos lados, né? O Dorival fechando muita gente pelo meio e liberando o Mateuzinho e Bidu de maneira muito forte pelos lados do campo, e os gols do Corinthians têm surgido com a participação de ambos. O Mateuzinho tá machucado, o Matheus Bidu tá suspenso. Na direita, o Félix Torres não é um lateral e não joga bem de lateral, especialmente para avançar. E na esquerda, o Angileri, embora tenha vivido bons momentos contra o Palmeiras, não é um lateral de passagem o tempo inteiro como é o Matheus Bidu. Então são desfalques importantes para um jogo dentro de casa, onde o Corinthians tem que vencer. Falando em derbys, André, eu falava aqui a vantagem do Corinthians no Paulistão, na Copa do Brasil. Isso tem algum peso para o jogo do Campeonato Brasileiro? Ou será que fica engasgado para o palmeirense? Edu, o peso que tem é que é mais um encontro, né? Um jogo muito diferente para os dois times, para os dois técnicos, para as duas torcidas. E tudo isso é um plano que pertence apenas a esse clássico, que é uma coisa fora do normal aqui, né? O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Quando essas camisas se encontram, a ocasião é especialíssima. O que a história recente nos conta? Que nesse ano de 2025, o Corinthians tem contra esse adversário um desempenho melhor. Isso aconteceu no Campeonato Paulista, aconteceu também recentemente na Copa do Brasil. Mas, por exemplo, após a decisão do Campeonato Estadual, os dois times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, um jogo na Arena Barueri, e o Palmeiras venceu o Corinthians com certa tranquilidade. Provavelmente é isso que a comissão técnica e os jogadores do Palmeiras pretendem fazer agora nesse fim de semana, quando acontece o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode deixar de lado a situação na qual se encontra na tabela. Venceu na semana passada o Vasco fora de casa, conseguiu 3 pontos que o colocam numa posição um pouco mais tranquila, mas o Corinthians tem mais jogos do que
alguns dos seus adversários momentâneos na mesma região da tabela do campeonato e está numa situação em que uma sequência de derrotas, por exemplo, volta a colocá-lo numa posição muito sensível. E aí pouco importa o que está acontecendo na Copa do Brasil, uma vaga próxima no confronto com o Atlético Paranaense por um lugar nas semifinais, porque de nada adianta ser finalista ou até campeão da Copa do Brasil e terminar rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Palmeiras, é encarar o jogo como sempre faz, com a maior seriedade, tentar melhorar um pouco equilibrar um pouco esses números diretamente na rivalidade nesse ano e continuar buscando a melhor posição possível, perseguindo o Flamengo na liderança do Brasileirão. Na tabela são 17 pontos que separam o vice-líder Palmeiras do Corinthians, que é o 11º, 25 e 42 pontos. É uma diferença bem grande, né? O Palmeiras se encaixando ali com o Vitor Roque, o Flaco Lopes, convocado para a seleção argentina, né? E o Corinthians com as ausências dos Mateus, com a ausência dos dois Mateus, né? Aí o torcedor fala assim, Félix Torres na lateral? Não, pelo amor de Deus. Em relação ao Mateuzinho, que saiu do jogo contra o Atlético Paranaense com um aparente problema na coxa, o Corinthians fez exames mais detalhados e ele não tem lesão. Essa é uma ótima notícia, porque ficar sem o Mateuzinho na lateral direita significa, nesse momento, uma obrigação por parte do Dorival Júnior de colocar um jogador improvisado, que seria o Félix Torres, que não vem atuando bem nem como zagueiro, que é a função primordial dele, e muito menos como lateral. O Léo Maná, que seria o jogador de ofício, como se diz, para substituir o Mateuzinho, recentemente foi emprestado, não está mais no clube. Então o Dorival não tem outra opção. Justamente no momento em que o time, coletivamente falando, começa a encontrar um jeito de jogar, isso ficou claro tanto na vitória contra o Vasco pelo Brasileirão, quanto na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E esse jeito de jogar utiliza muito os corredores. O Mateuzinho, com assistências em partidas recentes, comprova o sucesso dessa ideia, pelo menos por enquanto. Seria muito ruim perdê-lo por muito tempo. Ao que parece, ele tem um incômodo na coxa, sobrecarga, o esforço excessivo, e é dúvida para o clássico, mas ao menos não vai ficar fora por muito tempo, porque não está machucado. E hoje, torcedores corintianos com quem eu conversei lembraram do Fagner. Se o Fagner estivesse, o problema estaria resolvido. Se liga nessa informação, hein? O Yuri Alberto demonstrou vontade de ser relacionado para o derby contra o Palmeiras nesse domingo aí, mas o departamento médico e diretoria do Corinthians optaram por preservá-lo. É brincadeira, mano. Deixa o cara jogar. Se machucar, ele é por conta dele em risco. Então, os caras estão com o objetivo de fazer o retorno dele somente contra o Atlético Paranaense. É o jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil, após aí a parada da data FIFA. Cara, ele tava treinando, ele treinou bem ontem, finalização e tal, o cara correu, mostrou que tá bem, deixa o cara jogar, mano. Se ele quer jogar, porque ele tá sentindo no corpo dele que dá pra jogar. Mas felizmente o departamento médico é quem escala a equipe do Corinthians, provavelmente nem o Mateuzinho vai estar em campo, e se perder, meu amigo, as cobranças vai vir pesadas. Então comenta aí o que você achou dessa notícia, deixa o seu like, bora pro próximo corte. Os números do Hugo Souza nessa temporada: 41 jogos, sem sofrer gol, 19, 46%. Gols sofridos 38, uma média de 0,93, aproveitamento de defesas 72,3%, 8 pênaltis contra, defendido 3, 37,5%. Absurdo. Quem chega aqui neste Sport Center é a Lili Nascimento com o Hugo Souza. E aí ela vai fazer as honras da casa. Fala, Lili, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao Sport Center, assim como o Hugo Souza. Fala, Marcela, um beijo pra você. Me deu uma confusãozinha de horário aqui ouvindo a sua voz. Boa tarde, eu estou aqui. Aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esportes. Estou em frente ao CT Joaquim Grava, né? A gente vai falar aí sobre essa entrevista do goleiro Hugo Souza. Antes, só para falar pro Fã de Esportes, né? O Corinthians está iniciando a preparação pro jogo de domingo contra o Palmeiras, mais um derby lá na Neoquímica Arena. Então, assim, o Dorival tem alguns desfalques para essa partida, tá? A gente já sabe de alguns. O Carrilho, ele ainda não volta. O Martínez e o Yuri Alberto, o Corinthians divulgou que eles estão em transição física, então ainda não estarão à disposição do treinador, principalmente o Yuri Alberto ainda não estará à disposição para este clássico. Tem desfalques também nas laterais, né? O Matheus Bidu cumpre suspensão. O Mateuzinho sentiu, né, uma não lesão, mas ele sentiu dores, um desconforto no jogo diante do Atlético Paranaense, então ele também não deve estar à disposição do treinador. Para o lugar do Matheus Bidu, Anrileri deve ser substituído
substituto imediato para o lugar do Mateuzinho. Aí ele pode improvisar o zagueiro Félix Torres como lateral direito. Também o Charles, né, que já foi improvisado quando jogou sob o comando do técnico Ramon Dias. Então são os desfalques aí que o Dorival precisa lidar no momento que o Corinthians ainda não pode contratar. Memphis retornando, deve ganhar mais minutos, né? Memphis agora convocado, e o Garro também já ganhando mais minutos em campo, sai um pouco antes no jogo da Copa do Brasil e deve ter mais minutos aí, ou talvez o jogo total diante do Palmeiras. O Hugo Souza, que falou com a ESPN hoje, ele gosta muito de jogar um clássico contra o Palmeiras, né? Toda vez que joga um derby, depois na entrevista ele fala que é diferente, né? Que é guerra. Inclusive, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente perguntou, né, da preparação para esse jogo. Ele falou, um clássico contra o Palmeiras é sempre guerra. Então vamos ouvir o que ele falou durante a entrevista, não só sobre o derby, mas também sobre a convocação para essa data FIFA. Vamos ouvir. É importante, eu cheguei a conversar com alguns amigos, eu falei, cara, mais importante do que